junto. Então, mais uma vez, boa noite a todos, tá? Boa noite. Só para a gente iniciar aqui, né? Eu sou a professora Ângela, né? A gente está aqui nessa disciplina de História da Educação, tá? Para falar um pouquinho, assim, da formação, né? Porque geralmente a gente faz isso. Eu tenho graduação em Pedagogia, Ciências Sociais, tenho mestrado em Educação, sou especialista em Libras, né? E aí a gente vai estar junto. Estamos, na verdade, né? Porque a disciplina já iniciou. Então, assim, gente, a primeira atividade, que é o quadro organizativo, por exemplo, lá tem a questão do... você fazer, vamos dizer assim, um resumo de cada, vamos dizer assim, do que se pede ali em cada período histórico, certo? Por exemplo, tem ali o Brasil colonial, né? Aí tem lá o tipo de educação, né? Já vou dar uma resposta aqui para vocês. Qual era o tipo de educação do Brasil colonial? Era uma educação tradicional, né? Uma educação mais voltada, vamos dizer assim, para a religião, porque aí a gente vai ver que teve a questão, isso, dos jesuítas, né? Essa é mais nesse sentido. Então, é só você fazer, assim, um pequeno resumo daquilo, só colocar qual foi a reforma educacional que teve aí no período colonial, vocês lembram? Alguém já fez a atividade? Qual foi a reforma educacional? Foi a reforma, qual foi? Alguém lembra? Do Marquês de Pombal. Isso, do Marquês de Pombal. Então, você vai só colocando isso. Aí, quais foram alguns fatos históricos, né, que aconteceu? Aí, a gente vai colocar que foi o que? A chegada dos jesuítas. Então, assim, é bem resumido. Vamos dizer assim, é uma forma de vocês, né, estarem organizando, vamos dizer assim, o que aconteceu aí em cada período histórico, até para, vamos dizer assim, estarem fixando melhor e organizando melhor os estudos de vocês, certo? Piorou ou melhorou a explicação em relação à atividade? Conseguiram entender? E aí vocês vão fazendo isso com os demais períodos. Por exemplo, na ditadura, qual era o modelo educacional? Era mais técnico, né? Um modelo de educação mais técnico. Aí você vai colocar lá, modelo técnico ou tecnicista. É nesse sentido, certo? Em relação às atividades, a segunda atividade, se eu só falar um pouquinho aqui da segunda atividade. Se eu só abrir, eu acho que vocês ainda não tiveram acesso, porque ainda não abriu a atividade, não é isso? Mas a segunda atividade vocês vão fazer um resumo crítico, né, sobre a questão da educação no Piauí, certo? Então, é um resumo crítico. O que é o resumo crítico? Você vai estar resumindo ali, é do livro de Queiroz, tá? Tá bem detalhado lá, que vamos dizer assim, esse é o nosso livro base, a gente tem todos aqueles outros materiais que vão aí estar complementando os estudos de vocês, mas aquele livro lá de Queiroz, de História da Educação, é o nosso livro base. E aí, vocês vão estar fazendo esse resumo, né, da história da educação do Piauí aí em cada período. E aí lá, quando vocês abrirem a atividade, vai estar bem detalhadozinho para vocês, né? A questão do tamanho de letra, a questão de espaçamento, essas coisas, tá? Esse resumo crítico, já, viu, Fernanda? Só um minutinho. Vocês vão estar aí colocando, né, os fatos aí que aconteceu em cada período, e aí depois vocês vão estar fazendo uma reflexão aí a partir vamos dizer assim, da visão mesmo de vocês, tá? A respeito desses acontecimentos aí da educação no Piauí, certo? Vamos dizer assim, vocês fazem o resumo aí de acordo com o que está no material, e aí depois vocês fazem aí 1 ou 2 parágrafozinhos, vamos dizer assim, trazendo a opinião de vocês, né? Vamos dizer assim, o que esses acontecimentos, eles implicam aí na educação que a gente está vivenciando hoje. Então, né, como a gente já tinha falado aqui da disciplina, né, que a gente já está junto, a disciplina de História da Educação. E aí, para a gente começar, eu queria só que vocês, durante a aula, né, mas não só durante a aula, assim, vamos dizer assim, durante essa disciplina que já começou, que a gente possa estar refletindo, né, o que essa disciplina ela pode contribuir para a nossa formação, tá? Isso, vamos dizer assim, é uma pergunta que eu trouxe para vocês, mas que vai ficar para vocês estarem refletindo aí durante toda a disciplina, certo? Então, vamos pensar aí o que essa disciplina, como é que ela pode estar contribuindo para a nossa formação, certo? É só para a gente estar refletindo.
pessoal, eu vou ficar voltando aqui por conta aqui para aceitar quem tá chegando, certo? Então, vamos lá. Para a gente iniciar, né, falar sobre um pouco aqui da história da educação, a gente precisa, né, falar dessa história da educação geral. Então, a gente vai começar aqui falando sobre um pouquinho da educação no período oriental, mais ou menos aí na China. Essa educação, ela começa aí a educação aqui no período primitivo, né? Ela é uma educação que a gente tem que pensar assim, que não existia aqui uma educação formal, igual existe hoje nas escolas, né? Para início de conversa. E os ensinamentos, eles aconteciam aí a partir das experiências diárias, né, das orientações das pessoas mais velhas, mais experientes. Então, não existia aí uma educação formal nesse período mais primitivo. E o objetivo dessa educação aqui era ajustar a criança ao seu ambiente físico e social, aí através da aquisição de experiências, né? Ou seja, aquela, vamos dizer assim, a educação informal, que a gente chama hoje, né? Que é o que a gente vivencia aí, né, desses ensinamentos que a gente não aprende durante a nossa formação aí formal, né, na escola. E aí aqui no período primitivo também os chefes de família eram os primeiros professores e aí em seguida os sacerdotes. Então aí desde o período primitivo que a gente percebe aí, vamos dizer assim, essa influência religiosa na educação, né? E aí agora sim a gente vem aqui para a educação no período oriental, na China, né, que começa aí a ter uma sistematização a partir do surgimento da escrita, né? Porque aqui já está surgindo a escrita. Aqui também, nessa educação no período oriental, a gente tem essa transição aí da sociedade primitiva para a civilização. A educação, ela passa a cumprir um papel determinante, né? Que aí mantinha a cultura dominante através da educação, certo? A educação era tradicional, dividida em classes, opondo-se à cultura e ao trabalho. As preocupações aí com a educação, elas apareceram nos livros sagrados que oferecem regras, ideais de conduta e enquadramento das pessoas nos rígidos sistemas religiosos, né? Então, o que a gente vê aqui, né, no período oriental? É uma educação, vamos dizer assim, tradicional e religiosa, né? A gente vê essa predominância aí da religião. Gente, só aceitando aqui, tá? As pessoas que estão pedindo para entrar na aula. Na educação hebraica, né? Como é que era? Gente, só reforçando aqui na questão do período oriental, a gente, uma característica importante aqui é esse surgimento da escrita, tá? Quando se fala aqui na educação do período oriental, a gente lembra desse fato importante, a questão do surgimento da escrita, né? Que aí, a partir do surgimento da escrita, vamos dizer assim, tem essa transição aí do primitivo, né, para a civilização, porque já tem, vamos dizer assim, aparecem aí outras formas de comunicação, certo? Aí aqui na educação hebraica, né? Os traços predominantes aqui eram o idealismo religioso, né? Como vem aí desde a educação do período primitivo. Então aqui a gente tem um idealismo religioso. Em todas as escolas, os estudos, eles baseavam-se na Bíblia. As matérias estudadas, né? Era aqui história, geografia, aritmética, ciências naturais e se relacionavam com os textos bíblicos, né? E empregavam aí os preceitos morais, ou seja, as disciplinas estudadas, elas estavam aí diretamente ligadas à questão religiosa. O principal manual aqui do povo hebreu era o Torá, né? Também chamado de Pentateuco. Né? Ou seja, o Velho Testamento, porque reunia aí os 5 livros de Moisés, né? Eles tinham aí Moisés como seu líder. E Moisés aí era um homem essencialmente religioso e líder do êxodo do Egito e exerceu muita influência aí na mentalidade judaica, né? Então, a educação hebraica também aí ela tinha essa base religiosa, tendo aí o Velho Testamento, né, como seu principal livro aí de ensinamento, certo? A educação na Grécia.
né? A gente vai voltar a falar um pouco aqui como é que era essa educação na Grécia, né? Que foi uma educação, vamos dizer assim, que tem grande influência aí. Não que as outras não tinham, mas que tem a educação grega aí tem grande influência aí para a educação em diversas outras nações. Então, aqui, a Grécia vem aí como berço da civilização, né? Tem como princípio aí o desenvolvimento individual do ser humano, tá? A preparação para o desenvolvimento intelectual da personalidade e da cidadania. Tinha aí seus ideais pautados na liberdade política e moral e no desenvolvimento intelectual. O ideal educativo, ele não foi apenas a posse do conhecimento, mas, sobretudo, o aperfeiçoamento da personalidade através desses conhecimentos. Então, assim, a educação aqui na Grécia, a gente já vê, vamos dizer assim, não é que não existisse de forma alguma vamos dizer assim, esse viés religioso, mas aqui na Grécia, a educação, ela já passa aí, vamos dizer assim, esse caráter mais intelectual, né? Que é mais focado aí no desenvolvimento individual do ser humano, né? E aí já vê aí outras linhas, né? Que é a questão da política, a questão moral, né? A questão intelectual. Então, a gente já vê aí outros viés aí nesse sentido aí da educação na Grécia. E aí aqui a gente tem os principais representantes da educação na Grécia, né, que é Platão, Sócrates e Aristóteles, né, aqui na sequência. E aí a educação grega também é dividida aqui em duas, vamos dizer assim, duas formas de educação, né, que é a educação em Espartas e a educação ateniense, tá? A educação espartana e a educação ateniense. Na educação espartana, né, a preocupação era a formação físico-militar, né? Eles tinham essa preocupação, era sempre voltada para a questão dos interesses do Estado. A estrutura social aqui de Esparta era dividida em 3 classes diferenciadas, né? E aí a gente já vê aqui também a questão da divisão de classes, né? Que vamos dizer assim, sempre existiu, mas aí a partir, vamos dizer assim, dessa influência aqui da educação espartana, a gente foi vendo, né? Foi observando bem mais essa questão da divisão aí das classes sociais. E essa divisão aqui na educação espartana das classes eram o quê? Os espartanos, que formavam uma aristocracia militar, os periecos, que dedicavam-se à indústria e ao comércio e, em menor parte, né, à agricultura, e os ilotas, que tinham por obrigação cultivar a terra dos espartanos, auferindo parte das respectivas rendas, né? Então, a gente já, vamos assim, vê bem nítido aí essa divisão social aí, né, que de certa forma influenciava bastante aí na questão da educação. E a educação ateniense, né? Como era que, vamos dizer assim, como era que estava aí dividida essa educação ateniense? Era compreendida aí a educação intelectual, ou da música, ou da educação física e ginástica, tá? E era dividida em 2 ciclos aí. A educação na infância, que estendia-se até os 15 anos, e a educação dos jovens ou dos afebos, né? Que seguia aí até os 20 anos. Então, assim, o que a gente vê aí nessa divisão aí da educação aí na Grécia, né? Que a educação espartana era uma educação mais voltada para a questão físico, né, e militar, era mais voltada aí para essa questão cívico, né, militar. E a educação ateniense era uma educação mais, vamos dizer assim, voltada para a questão intelectual mesmo, das artes, da música, né? Não que não tivesse, vamos dizer assim, essa parte aí da ginástica, educação física, mas não era, vamos dizer assim, de uma forma mais rígida, né? Como era lá na educação espartana, certo? Então, vamos lá, continuando aqui, a educação no período romano, né? Aqui no período romano, não existia aí uma democratização, e a ênfase aqui dessa educação era a formação moral e física, né? A formação do guerreiro em si.
e o ideal de direitos e deveres, né? Então, assim, a educação aqui no período romano não tinha nada de democratização, não era nada democrática, né? E estava voltada aí para a questão dos direitos e deveres, né? O que era direito. E aí uma parte aí que você tinha que cumprir com aqueles direitos que estavam lá, e aí tinha que ver também quais eram os seus deveres, além de ter, vamos dizer assim, essa característica também da questão da formação moral, né, e física, né, que aí a gente vê essa formação moral que está também ligada à questão religiosa, né, e física que está mais ligada à questão da educação lá na Grécia, né. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui a questão da educação no período medieval, né? Como é que era essa educação aqui no período medieval. Então, período medieval aqui é o ponto de início. Como é que, vamos dizer assim, a gente pode dizer que iniciou aí essa educação no período medieval, né? A questão da doutrina da Igreja Católica, né? Então, é o ponto de início, é a doutrina aí da Igreja Católica. Ficou conhecido também aí como o século das trevas. Como eu estava falando aqui, ficou conhecido como o século das trevas, né? Porque, assim, é uma forma aqui de educação que não, vamos dizer assim, se a gente for ver aí a questão das correntes pedagógicas, essas coisas, vamos dizer assim, que era uma educação que não permitia, não existia essa troca de conhecimento, então era uma questão muito fechada, né? Era uma educação conservadora, né? Não teve aí, vamos dizer assim, um desenvolvimento, né? Que a gente vai ver mais à frente a questão do iluminismo, e aí a gente vai ver que é uma questão, assim, totalmente contrária, né? Era uma educação aqui que criticava a educação grega, né, e romana, que era uma educação grega aqui mais liberal e romana mais prática, né? E aqui também no período medieval, a gente teve a fundação da Companhia de Jesus, os jesuítas, e aí a gente vai ver aqui da influência desses jesuítas que teve aqui na educação do Brasil, né? Já a gente vai começar a falar um pouco aqui da educação do Brasil. Da igreja, eles partiu aí os modelos educativos, né? E as práticas de formação, ou seja, uma educação totalmente religiosa, e aí tudo voltado aí era feito de acordo com o que a igreja mandava, né? Todas as práticas e todas as formações, certo? Continuando aqui, a educação do período do Renascimento, e aqui o Renascimento, né, foi conhecido aqui como século das luzes. Tinha esse período aqui do Renascimento tinha um grande interesse aí pela educação grega e a educação romana, né, que era uma educação, vamos dizer assim, mais, vamos dizer, separada um pouquinho, né, dessa questão religiosa. Mas mesmo assim, era uma educação que privilegiava aos que detinham o poder, então as pessoas, vamos dizer assim, que tinham dinheiro, né, que tinham um poder aquisitivo maior, que a gente vê desde lá do início, né, que essas pessoas elas têm um privilégio maior, e aqui como os principais pensadores, a gente pode citar aqui Comênios, né, e Rousseau. E começou aqui o Renascimento, né? Começou aqui na Itália, né? No século XIV e difundiu-se por toda a Europa durante os séculos XV e XVI. E foi um período aí da história europeia que foi marcado por um renovado interesse pelo passado grego-romano clássico, especialmente pela sua arte, né? Então, assim, no período aqui do Renascimento, a gente vê, né, que vamos dizer assim, é um período que vem para ter essa ruptura, né, com a questão religiosa, que na época estava muito aflorada, né, e aí vem para, vamos dizer assim, não, eu acho que a palavra não é nem ruptura, mas para trazer aí um novo tipo de educação, novas formas aí de pensamento, certo? Ainda falando aqui sobre o Renascimento, né, vamos dizer assim, que era esse Renascimento.
é que eles pregavam aí a questão que para lançar o conhecimento no mundo e as coisas do homem, o movimento ele elegia a razão como a principal forma pela qual o conhecimento era alcançado, né? Porque a gente estava vendo aí que a predominância, vamos dizer assim, eu não falo nem da Igreja Católica, mas na questão religiosa é uma coisa que está presente aí da educação desde vamos dizer assim, do período mesmo bem primitivo, né? Que está presente. Aí o Renascimento, ele veio aí com essa outra ideia aí de educação que elegia aí a razão como essa principal forma de conhecimento, né, pelo qual seria alcançado, né? E assim, o Renascimento, né, ele deu grande privilégio aí à matemática e às ciências da natureza. E aí essa exatidão, né, essa vamos dizer assim, essa importância que foi dado aí ao cálculo, ele chegou até mesmo a estar influenciando aí os projetos estéticos aí dos artistas desse período, né? Então, assim, foi um período que o cálculo ele teve um patamar assim, bem alto, né? E aí os artistas tinham essa preocupação de tá utilizando esse cálculo, a matemática, né, para estarem aí fazendo suas obras, certo? E aí, como eu já tinha falado antes, né, o Renascimento ele veio aí para confrontar, né, diversos pensamentos, diversos conceitos que foi elaborado aí desde o período medieval, né? Desde o pensamento medieval, lá bem no iniciozinho das nossas civilizações. E aí o Renascimento veio aí como essa forma de confrontar esses pensamentos, principalmente a questão religiosa. E aí a gente chega aqui na questão da educação do período moderno, né? O modernismo, ele surge aí no século 17 na Europa, mais ou menos, e aí existe aí essa separação entre a Igreja Católica e o Estado, certo? Então, assim, um grande marco, né, desse período, dessa separação aí da Igreja Católica e do Estado. E aí, como principais pensadores, a gente tem aí Pestalozzi, Herbert e Frober. E aí, outra questão que vem desde o início também e que, vamos dizer assim, se consolida ainda mais é a questão da burguesia, né? Mas, mais uma vez, aí, no campo educacional, os que detêm o poder, os que têm dinheiro, né, tem mais, vamos dizer assim, privilégio, né, em todos os campos, mas aqui no maior destaque aqui no campo educacional, porque é o campo que a gente está estudando, certo? Ainda da educação do período moderno, aqui a gente pode citar que duas instituições educativas, né, sofreram aí uma profunda redefinição, né, que é a família e a escola. Foram duas instituições aí que precisaram se reorganizar, né, na modernidade, né, que a gente viu essa predominância, mais uma vez, da questão religiosa, e aqui a gente vê essa separação entre Estado, né, e religião. E aí a família e a escola, elas precisaram se organizar, elas precisaram se reestruturar, né, porque aí já não era mais, né, não era mais, vamos dizer assim, não estava tão embasado, né, das questões mais religiosas, né, da predominância da Igreja Católica, né. E aí foram duas instituições que também tiveram, vamos dizer assim, mais evidência na experiência formativa do indivíduo, né? E na própria reprodução aí, cultural, ideológica e profissional da sociedade. Ou seja, foram duas instituições aí que se fizeram cada vez mais presente na questão educacional, né? Que foram mais, vamos dizer assim, foi elevado aí o nível na questão educacional. Algum comentário. E aí, quem tiver alguma pergunta para fazer aqui, é um tempinho bem rápido, tá, gente? Infelizmente, a gente não, vamos dizer assim, não tem um tempo maior para estar discutindo mais, vamos dizer assim, mais profundamente esses assuntos, mas assim, a gente pode estar ampliando essa discussão, vocês podem estar mandando, se vocês ficar alguma dúvida que
não foi tirada aqui, vocês podem estar mandando mensagem, né? Eu criei o grupo para, vamos dizer assim, talvez estar facilitando, não sei para vocês, mas para estar facilitando essa comunicação, essas dúvidas, e vocês podem estarem mandando lá se não conseguirem tirar aqui, certo? Bom, então a gente vai começar aqui falando um pouco, né? Não tenho por onde começar de outra forma dessa educação aqui no Brasil, né? Do período colonial, né? Que o período colonial aí foi mais ou menos em de 1500 a 1822. E aí, o que a gente pode começar falando aqui dessa educação no Brasil, né? Primeiramente, quem que povoava aqui, né? O nosso território, né? Eram os índios. Então, assim, no começo, antes aí da colonização, né, da chegada dos portugueses, o nosso território era habitado aí por uma infinidade, né, de povos indígenas, que detinham uma cultura própria, um jeito de organização social, com um processo educativo muito bem estruturado, e não usavam castigos na educação das crianças, e esses conhecimentos eles eram aí transmitidos de uma geração para outra por meio de uma diversidade aí de manifestações culturais, danças, linguagem, culinária, rituais religiosos, certo? Então, como eu estava falando, aqui no período colonial, né, a gente tem aí, né, esse cenário aí que a gente já conhece, da questão dos índios, e era uma educação aí que era passada, vamos dizer assim, de uma geração para outra, né, era uma educação aí que de acordo com os seus povos, né, era passada os mais velhos iam ensinando as crianças, e era uma educação mais voltada para a questão da dança, né, culinária, questão religiosa, rituais religiosos. Então, assim, é um cenário aí que a gente estuda, né, desde o ensino fundamental, o ensino médio, essa questão dos índios, certo? E aí, aqui, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, né, eles se restringiram à questão da exploração do pau-brasil, até mais ou menos aí 1530, né, quando teve início a questão da colonização, com sistemas de capitanias hereditárias e a monocultura da cana-de-açúcar. E aí, nesse contexto, a educação, ela não era uma meta prioritária, já que não havia demanda aí por uma formação especializada, né? E a educação brasileira, ela tem início aí propriamente dito aí com o fim das capitanias hereditárias, que perdurou aí até 1549, e a chegada dos jesuítas aí com a liderança do padre Manuel da Nóbrega, né? Então, o que a gente pode ver aí nessa educação bem no iniciozinho do período colonial, né? A gente vê que antes aí a educação era indígena, né? E aí, quando os portugueses chegaram, eles se restringiam à questão da exploração do pau-brasil e da monocultura da cana-de-açúcar, né? Mais um pouquinho, mais tarde um pouquinho. E aí, a educação, ela não era meta prioritária porque não precisava de uma formação especializada para estar aí para estar, vamos dizer assim, trabalhando na exploração do pau-brasil, né, para estar aí nessa questão da cana-de-açúcar. Então, a educação aqui para os portugueses não era uma meta prioritária, né. Aí, o que a gente tem aqui? A partir do momento, né, da chegada dos jesuítas, né, a gente vê que começa-se a pensar aí em uma educação assim, vamos dizer assim, o início aí de uma educação, vamos dizer assim, propriamente dita mais formal no Brasil, né? E aí, o que a gente pode estar trazendo aqui dos jesuítas? Eles tinham o propósito aqui de formar novos padres. Ou seja, quando os jesuítas chegaram aqui, não foi no intuito, né, de tá, vamos dizer assim, trazendo uma educação para as pessoas, para os povos que aqui habitavam. A intenção deles era formar novos padres, criar escola de ordenação, né?
e também escolas religiosas, né? Como uma ação, vamos dizer assim, mais secundária, né? E oferecer também a formação aí aos poucos filhos dos colonos e aos mestiços, né? Ou seja, o propósito aqui dos jesuítas não era, vamos dizer assim, um propósito muito diferente do que a gente viu aí do que acontecia, vamos dizer assim, de forma mais geral, né? Que priorizava a questão da formação aí das pessoas que detinham um maior poder, certo? Os jesuítas, eles foram aqui os precursores e mantiveram o monopólio na construção de seminários, colégios e internatos e passaram a oferecer cursos aí para os filhos da burguesia, né, que é fazendeiros, senhores de engenho e comerciantes, né? Então, assim, em relação aos jesuítas, a gente pode ver, né, como a gente já tinha comentado antes, né, era uma educação bem, vamos dizer assim, religiosa e uma educação aí voltada para a questão dos filhos dos colonos, né, das pessoas que detinham os poderes, dos fazendeiros, né, e as pessoas que tinham mais poder aquisitivo. Ainda sobre os jesuítas aqui, o que a gente pode estar destacando? Eles se dedicaram aqui à pregação da fé católica e ao trabalho educativo, porém, eles perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que soubessem ler e escrever. Ou seja, fizeram aí um trabalho, né, com os índios na intenção de converter eles à questão da fé católica, trabalho educativo, mas aí eles perceberam, né, que não era possível convertendo eles à fé católica se eles não aprendessem a ler e a escrever. E aí foi quando os jesuítas começaram aí esse trabalho de trazendo aí, vamos dizer assim, alfabetizando os índios, né? Também os jesuítas aí edificaram a primeira escola elementar brasileira, que foi em Salvador, estendendo-se para o sul, e em 1759 tínhamos em nosso país mais de 100 estabelecimentos, né? Então, assim, essas escolas religiosas que a gente tem hoje, né? A gente pode, vamos dizer assim, tá dizendo aí que tiveram grande influência aí dos jesuítas, né? Quando estavam trazendo, quando eles começaram aí a fundar essas várias escolas, né? Então ainda tem aí, vamos dizer assim, muitos vestígios hoje, né? E aí não tem como a gente falar da questão dos jesuítas sem estar falando aí do Padre Manuel da Nóbrega, né? Que através aí da Companhia de Jesus propôs aí o Ratio Studiorum, né? Ou Ordem dos Estudos, né? O que é esse Ratio Studiorum? É uma síntese aí da experiência pedagógica dos jesuítas apresentadas aí através de um conjunto de normas e estratégias que visavam a formação integral do homem cristão de acordo com a fé e a cultura daquele tempo. E aí, nesse sistema, a educação era bem rígida e era caracterizada aí por um professor que sabia tudo, dono de um saber inquestionável. A preocupação era ensinar aí para uma aprendizagem por memorização os conteúdos descontextualizados da realidade dos alunos, né? Ou seja, uma educação bem tradicional. Aí a primeira resposta lá do quadro organizativo, né? Perguntar aí como era que era a educação, qual era o modelo de educação, né, nesse período. Então, era uma educação bem religiosa e bem tradicional, né? Era aquela questão assim, o professor, ele sabia tudo e o aluno, ele estava ali só para estar recebendo, né, aquilo que o professor estava dizendo, né, sem poder questionar, sem haver essa troca, né, de conhecimentos, né? Então, assim, e era muito priorizada, né? Como a gente acredito que vocês ainda não pagaram, não sei a disciplina, mas didática, né? Vai falar muito dessa questão da educação tradicional, né? Educação mais renovadora. Então, mas era uma educação bem tradicional, né? Que tem essa questão da memorização dos conteúdos. Eram conteúdos bem diferentes da realidade dos alunos, né? Bem descontextualizados. Então, era nesse sentido a educação, certo? E aí, falando mais um pouquinho sobre a questão dos jesuítas, eles exerceram aí forte influência na nossa educação sobre a sociedade, especialmente na burguesia, que foi formada em suas escolas, né? Então, a gente vê que os jesuítas, eles
através aí das escolas que foram edificando, eles tiveram aí essa influência, né? Começaram a ter grande importância sobre a sociedade, né? Especialmente aí as pessoas que tinham mais dinheiro, né? Que tinham grande poder aquisitivo. E aí eles introduziram também no período colonial uma concepção de educação que contribuiu aí para o fortalecimento das estruturas do poder hierarquizadas e de privilégios para um pequeno grupo, né, que é o que eu acabei de falar para vocês, essa questão que contribuiu bastante, né, ainda mais para essa, vamos dizer assim, essa divisão aí de classes, né, para esse pequeno grupo aí que estava no poder. E com a difusão aí do iluminismo na Europa, o Marquês de Pombal, né? Vocês lembram aí que a gente falou do iluminismo um pouquinho. O Marquês de Pombal, né? Simpatizante aí das mesmas ideias e como poder administro do Estado de Portugal, resolveu expulsar em 1559 a Companhia de Jesus de Portugal e de suas colônias, né? Então, aí os jesuítas, né? Eles foram expulsos aí das colônias, né, de Portugal, inclusive aqui no Brasil, né? E só para a gente falar um pouquinho mais aqui do iluminismo, né, porque eles tiveram foi um movimento de grande importância aí, principalmente para essa, vamos dizer assim, essa ruptura aí entre essa educação jesuítica que estava acontecendo aqui no nosso território, né? O iluminismo, né, ou esclarecimento, foi um movimento e uma revolta ao mesmo tempo, né, de cunho aí mais intelectual, se surgiu aí na segunda metade do século XVIII e enfatizava a razão e a ciência como forma de explicar o universo. Foi um movimento foi um dos movimentos que foi impulsionador do capitalismo e da sociedade moderna. O nome se explica porque os filósofos da época, eles acreditavam estar iluminando as mentes das pessoas, ou seja, eram ideias, vamos dizer assim, no momento aqui eram ideias novas, né? Ideias completamente diferentes aí do que vinha sendo trazido, voltando aqui bem para a área educacional mesmo, né? Para a área educacional. E aí, porque a gente viu aí que era uma educação mais religiosa mesmo, e aí o iluminismo trazia ideias bem diferentes, por isso que os filósofos, eles, ideias aí que enfatizavam a razão e a ciência, e os filósofos acreditavam que estavam iluminando a mente das pessoas através dessas ideias, né? Os iluministas aqui, eles acreditavam que a razão seria a explicação de todas as coisas no universo e se contripunha à fé, né? Ou seja, eles iam aí, vamos dizer assim, bem ao caminho ao contrário, né? Do que havia sendo pregado até o momento, né? Iam aí ao contrário da questão da fé, certo? E aí aqui o iluminismo no Brasil, né? Como é que foi? Os jesuítas, eles controlavam aí boa parte dos interesses econômicos nacionais, além das tarefas de cristianização, né? Porque, como a gente viu antes, eles tinham aí eram pessoas, né? Jesuítas eram pessoas aí que já tinham construído essa base educacional bem sólida, e junto com essa base educacional, eles tinham um grande poder aquisitivo, né? Através das escolas que estavam criando, enfim. E aí no século... Só um minuto. Só uma observação. O que a gente percebe é que o que nós aprendemos sobre a história do Brasil foi totalmente errado, certo? Outra coisa, esse Marquês de Pombal aí, ele usou essa questão da ideologia aí, de pensamentos e tal, para surrupiar os bens da igreja. A realidade foi essa. Então, vamos continuar aqui. No século XVIII, o governo português ele começou aí a temer o poder da igreja, exercido aí por meio da educação, né? Então, aqui no século XVIII, né, como a gente viu aí, Marquês de Pombal, né, ele era, vamos dizer assim, embasado, né, por essas ideias do iluminismo. E também o governo português, né,
começaram a observar esse poder da igreja, né? Que a igreja estava crescendo aí por meio da educação, certo? Em 1759, aí os jesuítas foram expulsos, né? Que, como eu falei antes, aí Marquês de Pombal empreendeu, ele era ministro do Estado e empreendeu aí essa série de reformas, instituindo aí vamos dizer assim, pensando aí nesse ensino laico e público, influenciando aí pelas ideias próximas ao iluminismo, né? Que eram, vamos dizer assim, os pensamentos aí, os novos pensamentos que estavam na época. Passou o comando aí da educação para as mãos do Estado e nascia, de certo modo, aí a educação pública no Brasil, levado a efeito somente a partir de 1722, quando foi implantado o ensino público oficial, né? Porque a gente sabe, assim, que foi instituído, vamos dizer assim, os jesuítas foram expulsos e foi instituída essa questão do ensino laico e público, né, influenciado aí por essas ideias próximas ao iluminismo. Mas, vamos dizer assim, efetivamente a gente sabe que esse ensino laico e público, só voltando aqui para aceitar, viu, gente? Vamos lá, que ainda tem chão pela frente. E aí, vamos dizer assim, outro marco importante aqui que aconteceu, né, no período no período colonial, né, que foi a Reforma Pombalina, que foi aí, vamos dizer assim, o percussor Marquês de Pombal, né, pretendia colocar o país, aí Portugal, na rota do desenvolvimento, e as ideias do Marquês, eles valorizavam a razão, a experiência, as sociedades liberais, que influenciaram a criação de uma educação cidadã. E aí, como a gente já tinha comentado, tem início aí, vamos dizer assim, esse embriãozinho, né, um embriãozinho bem pequenininho na questão do ensino público, né, laico no Brasil, né, e uma educação mantida pelo Estado e sem atrelamento a nenhuma ordem religiosa, né? Então, vamos dizer assim, uma educação aí totalmente, vamos dizer assim, sem estar ligada, né, a nenhuma questão religiosa, né? Um ensino laico. O que foi, vamos dizer assim, quais os principais pontos aí dessa questão da reforma pombalina, né, na educação? Tinham aulas régias, disciplinas isoladas de latim, né, que é grego, filosofia e retórica, e cada aula régia era autônoma e isolada com um professor único e não se articulava com as outras, né? Então, assim, eram aulas totalmente separadas, não tinha nenhum tipo de articulação, cada um fazia aí da forma que entendia que era o certo, cada um ia fazer. Os professores geralmente não tinham uma preparação para a função, já que eram improvisados e mal pagos, né? No princípio, né, aí no século XIX, a educação brasileira estava reduzida a praticamente nada. O sistema jesuítico ele foi desmantelado e nada do que pudesse chegar próximo dele foi organizado para dar continuidade a esse trabalho de educação. E durante um longo período do Brasil colônia, né, ele aumentou aí essa diferença entre os letrados e a maioria da população analfabeta, né? Então, o que aconteceu? A partir do momento que os jesuítas eles foram expulsos, né, aqui do Brasil, foi, vamos dizer assim, reduzida a praticamente nada a questão da educação, porque de uma forma ou de outra os jesuítas eles tinham criado aí uma base educacional bem sólida, né? Vamos dizer assim, atendia apenas uma parte da população, sim, né? A gente viu aí que era uma maioria, vamos dizer assim, uma minoria privilegiada, mas eles tinham uma base da educação bem sólida. E aí, com essa questão da expulsão dos jesuítas, né, a educação ela passou aí, vamos dizer assim, por esse grande desfalque, né, essa grande mudança, e aí uma das consequências foi essa questão do aumento, né, da população analfabeta, né, e essa distância aí entre os letrados e essa maioria da população analfabeta. Professora? Só um minutinho. Oi. Aí, a partir do momento que os jesuítas saíram, é que entrou as reformas educacionais, né? Uhum.
E a gente vai ver, assim, a questão, em cada período, vamos dizer assim, até hoje, a gente vê que em todos os momentos vão tendo aí várias reformas, né? E aí, como a gente já viu aqui no período colonial, uma reforma que teve, né, foi essa reforma pombalina, né? Aí, vamos dizer assim, aqui no período imperial, terá outras reformas, assim como é hoje. Agora mesmo a gente passou recentemente, vamos citar um exemplo aqui, a questão da BNDC, é uma reforma que vai acontecendo, né? Mas vamos dizer assim, é a primeira reforma propriamente dita, né, foi a partir aí vamos dizer assim, da expulsão aí da saída dos jesuítas do Brasil, tá? Só um minuto, deixa eu ver aqui. 7, pronto. Vamos continuando aqui. Agora a gente vai falar um pouco da questão da educação no período colonial, né? Então, só do período imperial. Então, só assim, pra gente fixar aqui, essa questão da educação aqui. Quando a gente tá entrando aqui no período imperial, né? A educação aqui no Brasil está resumida a praticamente nada, né? A gente viu aí que passou por esse processo e aí só aumentou a questão, né, do aumento do analfabetismo, então tá bem, é uma situação bem precária, né? E aí o que a gente pode citar aí mais de contextual aqui no período imperial? O processo começa-se a questão do processo de independência do Brasil e a gente tem aqui a criação de escolas superiores, né, Academia Real Militar. Para suprir a falta de professores, institui-se o método Lancaster, ou de ensino mútuo, onde um aluno é treinado, né, que era chamado decurião, e ensina um grupo de 10 alunos, que é a decúria, sobre rígida vigilância de um inspetor. Né? E a gente pode citar aqui a questão do período imperial também, que essa criação das escolas superiores, né, de academia militar, né, ela foi bem forte. Mas a gente não tinha professor para tá, vamos assim, não, porque como a gente acabamos de ver aqui, a gente está saindo aí do período colonial, né, com essa, vamos dizer assim, essa defasagem bem grande de formação, né, e aí aqui não tem professor para tá aí atendendo a esses alunos, né, e aí tem esse método aqui que foi implantado, né, onde um aluno, vamos dizer assim, é treinado por esse professor e aí esse aluno, ele vai estar responsável aí por um grupo de alunos e vamos dizer assim, o professor em si, ele vai estar ali só auxiliando, né? Então, essa foi, vamos dizer assim, uma alternativa que eles achavam, né, que na época poderia estar ajudando, né? No entanto, a gente vê aqui que a gente vai ver mais um pouquinho à frente que foi uma coisa que também não deu muito certo, né? Foi um sistema aí que não foi muito para frente. Em 1823, houve a vitória aí dos liberais sobre os conservadores, inspirados aí pelos ideais da Revolução Francesa, e eles aspiravam a um sistema educacional de instrução pública, que resultou aí numa lei nunca cumprida. A gente tem aqui em 1824, né, houve uma referência a um Sistema Nacional de Educação, quando foi otorgada aí a primeira Constituição Brasileira, que no artigo 79 dizia que a instrução primária é gratuita aí para todos os cidadãos. Em 1827, determinou a criação das escolas de primeiras letras em todas as cidades, e os resultados dessa lei também fracassaram. Em 1834, houve uma reforma aí que descentralizou o ensino, atribuindo à coroa a função de promover e regulamentar o ensino superior, enquanto as províncias ficavam responsáveis pelas escolas elementares e secundárias, né? Então, aqui a gente já vê aí, né, que já se falava na questão de um sistema educacional, né, que, vamos dizer assim, hoje a gente tem esse sistema, mas aqui desde o Império já se falava num sistema educacional, né, que resultou aí numa lei, mas que nunca foi cumprida, né, que o resultado aí dessas instruções, do que era pensado aí, também foram fracassados, né. E outra coisa aqui é que
que descentralizou a questão do ensino, atribuindo aí à coroa, né, essa função de tá regulamentando somente o ensino superior, né, e as províncias elas eram responsáveis aí pelas escolas elementares e secundárias. Por exemplo, hoje, né, geralmente o governo federal ele é responsável aí pela questão do ensino federal, das universidades, institutos federais, e o estado, municípios, eles são responsáveis pela educação médio, fundamental, né? E aí, aqui era mais ou menos, vamos dizer assim, foi pensado mais ou menos nesse sentido, certo? Ainda sobre a educação aqui no período imperial, a gente pode citar que o sistema de ensino brasileiro no período imperial foi estruturado em 3 níveis, né? Foi o elementar, secundário e superior, né? Que elementar era aí as primeiras letras, na alfabetização secundário era, vamos dizer assim, hoje o que corresponde mais ou menos aqui a questão do ensino fundamental, ensino médio, e o superior era a questão da formação dos cursos superiores, né? Sem exigência aí de conclusão de um curso primário para ter acesso aos outros níveis de ensino, a elite ela educa seus filhos em casas e com preceptores, né? Ou seja, aqui a gente vê que a questão da elite ela continua, né, tendo mais privilégios, e como não tinha essa questão da exigência da criança ir para a escola, né? Vamos dizer assim, as pessoas que detinham poder contratavam alguém para estar educando seus filhos em casa, né? Que eram os preceptores, os professores que iam para as casas das pessoas. Entre o ensino primário e o ensino secundário, não havia uma articulação e cada um se orientava em sua direção, né? Ou seja, estava uma situação assim, tipo, bagunçado, né? Cada um aí ia para uma direção que queria, né? Ou seja, não tinha uma organização, não tinha uma legislação para estar orientando o que deveria ser feito aqui no ensino primário, o que deveria ser feito aqui no ensino secundário, certo? Ainda aqui sobre a educação no período imperial, no período de 1860 a 1890, a iniciativa particular se organiza e são fundados importantes colégios, sobretudo católicos, e a gente vê aí mais uma vez aí a questão, né? A gente vê a educação religiosa aí, vamos dizer assim, não é que ela tinha deixado de existir, né? Mas ela ficou aí um pouco tímida, né? A partir aí da questão da expulsão dos jesuítas. E aí a gente vê essa educação, ela chegando, ela aparecendo novamente, né? Enquanto aí o resto do mundo estava preocupado com a questão da laicização das escolas, aqui no Brasil aumentava cada vez mais essa questão da criação de escolas religiosas. E havia aí um desinteresse pela educação popular e pelo ensino técnico e se voltava aí para as profissões liberais destinadas à minoria privilegiadas, né? Então, a gente vê aí a educação religiosa cada vez mais presente, né? Em referência à formação dos professores, aí foi fundadas as primeiras escolas normais, né? Em Niterói, na Bahia, no Ceará e em São Paulo, né? No intuito aí de estar melhorando a formação dos professores, né? Dos mestres. E aí a gente tem aqui essa questão no final aí do século XIX, a questão da abolição da escravatura, né? O surto industrial, o que estava, vamos dizer assim, contextualmente, o que estava acontecendo? A abolição da escravatura, o surto industrial, o fortalecimento da burguesia, né? O urbano industrial, a política imigratória, estava se encaminhando aí para a queda da monarquia e a proclamação da república. E aí no campo educacional, o pensamento positivista, né, ele estava se intensificando e aí aumentava cada vez mais a busca e a luta pelas escolas laicas, né, gratuitas e públicas, bem como pelo fortalecimento aí do ensino de ciências, tá? Então, assim, vamos dizer assim, o fim aí do período imperial, né, tá aí nesse contexto aqui, né? Vamos assim, focar aí no campo educacional, a luta, né, aqui era pela questão da laicidade do ensino, né, do ensino público e gratuito para todos, né? E a forte questão do ensino, se fortalecia cada vez mais a questão do ensino de ciências também, certo? Vamos aqui falar um pouquinho também, né, saindo aqui desse contexto, né, do período imperial, vamos agora aqui, chegando aqui da Primeira República, né, ou República Velha.
O que a gente pode estar trazendo aqui nesse contexto bem inicial dessa Primeira República, né? Aqui começou-se o surgimento de uma pequena burguesia nacional e o início da nacionalização da economia. Foi fundado aqui o Partido Comunista do Brasil, né? Tivemos aqui a revolta dos tenentistas também. Tivemos aqui também a Semana da Arte Moderna, que foi um movimento cultural aí que marcou a ruptura dos antigos modelos estéticos e uma crítica à velha ordem social e política. Tivemos aqui também a queda da Bolsa de Nova York, que de certa forma afetou muito a economia do mundo inteiro, né? Que desencadeou aqui no Brasil a crise do café. Tivemos aqui também a Revolução de 1930, que aglutinou um grupo de diversos segmentos sociais e econômicos e de diferentes correntes ideológicas, né? E nessa situação aí, Getúlio Vargas se tornou o governo provisório, né? Então, esse, vamos dizer assim, é um cenário aqui do que aconteceu da Primeira República. Já já a gente fala um pouquinho dessa questão do governo provisório, terminando aqui a Primeira República. Então, na Primeira República, a gente teve, né, a reforma de Benjamin Constant, né? Então, uma das reformas aqui da Primeira República foi essa reforma de Benjamin Constant, que como eu havia falado, né, é um foco aqui, um dos focos principais, essa questão da laicidade do ensino e a gratuidade, né, do ensino, de acesso para todos. Então, Benjamin Constant é um dos professores ilustres aí da escola militar e é escolhido aí como ministro da Instrução dos Correios e Telégrafos, empreendendo aí em 1890 essa reforma educacional. Tinha como princípios orientadores, que é o que eu falei, a liberdade, a laicidade do ensino, como também a gratuidade das escolas primárias, né? Então, aqui não era pensado na gratuidade, assim, de todos os níveis de ensino, mas mais relacionado às escolas aqui das primeiras letras, né? A escola primária, né? Pelo menos isso. E uma das intenções aí era substituir a predominância literária pela científica, né? Ou seja, a gente viu que estava em evidência a questão do ensino de ciências, né? Então, uma das intenções era substituir essa questão mais literária que tinha, né? Por essas evidências científicas, tá? Também a gente pode citar aqui da Primeira República, né? Que tivemos aqui a Constituição Republicana de 1891, que reafirmava a descentralização do ensino, atribuindo à União a incumbência da educação superior e secundária, reservando os estados o ensino fundamental e profissional, né? Então, a gente já vê aí, vamos dizer assim, mais claro, né? E institucionalizado mesmo, né? Por essa Constituição, a questão da descentralização aí, né, da função de cada um, o que é a função da União, o que é a função dos estados, né? A Constituição também estabelecerá a separação entre o Estado e a Igreja e a laicização do ensino nos estabelecimentos públicos, né? Ou seja, foi aqui, a gente já estava falando nessa questão da laicização, mas de forma formal mesmo, só veio acontecer aqui a partir dessa Constituição de 1891, né? A gente tem aqui também, né, nesse contexto, a pedagogia nova e os manifestos dos pioneiros da educação, que ocorreu aí nas décadas de 20 e 30, onde diversos estados eles começaram a pensar reformas pedagógicas, né? E essas reformas, elas aspiravam em uma educação acadêmica e elitista, desprezando a formação técnica considerada inferior, né? Ou seja, essas reformas, elas pensavam principalmente aí na questão da elite, né, das pessoas que, mais uma vez, a questão das pessoas que detinham o poder, né. Várias dessas reformas aí foram empreendidas, e algumas delas, assim, a gente pode citar a reforma de Lourenço Filho, no Ceará, Anísio Teixeira, na Bahia, Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, Carneiro Leão, em Pernambuco, Mário Cassandra e Francisco Campos, em Minas Gerais, tá?
E assim, de 1930 aí a 1936, né, como é que estava esse contexto de Brasil e educacional, né? A nova realidade brasileira passou a exigir uma questão da mão de obra especializada, e aí era preciso investir na educação, porque até então não era necessário, aí essa questão da mão de obra especializada não era necessário. E aí, por isso, a educação, vamos dizer assim, em diversos momentos ficou de lado, mas aí, a partir daqui, já foi pensado aí nessa mão de obra especializada, e aí, para isso, teria que se investir na educação, né? Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, e em 1931, o governo provisório, né, sanciona aí decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda existentes, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, dessa reforma que aconteceu aqui nesse período, que é a reforma de Francisco Campos, né? Foi a primeira reforma educacional de caráter nacional, né? Realizada aí no início da Era Vargas, tá? Foi realizada aí no início da Era Vargas. Sob o comando da época do ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos. Essa reforma de 1931, ela foi marcada aí pela articulação junto aos ideários do governo autoritário de Getúlio Vargas e seu projeto político e ideológico implantado sob a ditadura conhecida como Estado Novo, tá? Então, essa daqui foi uma reforma, vamos dizer assim, a primeira reforma aí de caráter mais nacional, tá? E foi foi marcada aí por essa articulação, né, dos ideários aí do governo autoritário de Getúlio Vargas e os seus projetos ideológicos, certo? Ainda falando um pouquinho aqui sobre a pedagogia nova e o manifesto dos pioneiros da educação, né? Essa pedagogia nova, o escolanovismo, né? Que está aqui bem relacionada a essas reformas que aconteceram aqui, né? Em diversos estados, reforma Francisco Campos também. Ele combatia, aí vinha no intuito de combater uma escola elitista e acadêmica tradicional, especialmente a que se encontrava aí sobre o monopólio da igreja, né, defendendo a laicização e a coeducação, o que incitou aí a reação dos católicos conservadores, tá, gente? Então, aí começou, né, vamos dizer assim, outra forma, né? Não é nem forma, mas outro, vamos dizer assim, embate aí na questão da pedagogia nova, dos pensadores que estavam aí mais contra esse ideário, né, tradicional, e aí começou, vamos dizer assim, esse embate aí com os católicos conservadores, que também ainda tinham um grande poder, né, por conta das escolas, tanto de escolas que estavam que tinham fundado, certo? Ainda falando um pouquinho dessa questão da pedagogia nova e o manifesto dos pioneiros da educação, aqui em 1932 foi publicado os manifestos dos pioneiros da educação nova, liderado aí por Fernando Azevedo e assinado por mais 26 educadores. E o documento ele defende a educação obrigatória, pública, gratuita e leiga como dever do Estado a ser implantado no âmbito nacional, né? Aqui de acordo com a Aranha, tá? Inclusive, tem um livro dela lá nos materiais didáticos, tá, gente? E embora as ideias escolanovistas, elas tenham se difundido, não houve aí a sua devida efetivação, né? Ou seja, tiveram aí essa série de ideias, né? De pensamentos, né? Diversos educadores aí se juntaram, mas não foi difundida essas ideias, tá? Não foram realmente efetivadas. E a concepção da escola, ela defendia ideias novas. Quais eram essas ideias? A educação pública obrigatória e laica, a educação como instrumento nacional e a educação adaptada às necessidades da criança, né? Que era uma educação aí que teria que ser voltada aí para a realidade, né? Não poderia ser uma educação totalmente diferente da realidade do aluno, ou seja, era adaptada às necessidades mesmo dos alunos.
Nesse contexto político aqui, o estabelecimento do Estado Novo, ele fez com que as discussões sobre as questões da educação, profundamente ricas aí no período anterior, eles entrassem aí numa espécie de hibernação, né? Ou seja, todas aquelas ideias, né, que tinham sido discutidas aí no período anterior, eles entraram aí em hibernação, né? Como se estavam ali dormindo. Aquelas ideias todas ali estavam nesse contexto aqui, estavam dormindo, certo? A existência aí de uma enfática distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual centrado aí no ensino profissional para as classes mais desfavorecidas, né? O que a gente já vinha falando aí, né, que as classes mais favorecidas ficavam com o trabalho mais intelectual, né, mais de pensar, e as mais desfavorecidas com a questão manual, certo? E aí a gente entra aqui nesse período, né, da Nova República, né, que é de 1946 a 1963, tá? E aí qual o cenário que a gente entra aqui nessa Nova República, né? O movimento a favor da escola pública universal e gratuita, né, que a gente viu, né, esse movimento aí que estava acontecendo. 1946, é a criação aí da Lei Diretriz da Base da Educação Nacional, né, nossa primeira LDB, certo? A Constituição de 1943, na área da educação, ela determina aí a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competências à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E aqui a gente tem a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, né, SENAC, atendendo aí às mudanças exigidas aí pela sociedade após a Revolução de 30, né, outro marco aí importante. Em 1952, né, em Fortaleza, estado do Ceará, o educador Lauro de Oliveira Lima inicia aí uma didática baseada aí nas teorias científicas, né, de Piaget e o método psicogenético, né, outra questão importante aí da influência da psicologia, né, que está começando aí a ganhar espaço, né? Esses pensadores aí como Vygotsky, Piaget começam aí a a psicologia começa a ter essa influência, tá? Então esse, vamos dizer assim, é um cenário que a gente chega aqui, essa questão da Nova República, tá? E aí na Nova República a gente tem a questão dos movimentos populares, né? Que é uma ação aí de movimentos que aflorou aí na década de 60, né, mais ou menos. E aí um principal aqui destaque, né, que é o Movimento de Cultura Popular em Recife, que foi liderado aí por Paulo Freire, né? Eu acho que vocês já ouviram falar em Paulo Freire, né? Que era, vamos dizer assim, esses movimentos, eles tinham uma concepção progressista, né, segundo o qual era descoberto aí esse caráter político da educação, né, era necessário tornar acessível às camadas populares, ou seja, não era uma educação que estava ali restrita apenas àquela questão de conteúdo, essas coisas, mas ela tinha esse caráter mais político, né, mais democrático, estava começando a se aflorar esse caráter, né, nessa época. Os principais movimentos de educação popular aqui na época foram o Centro Popular de Educação, CPC, o Movimento de Cultura Popular e os movimentos de educação de base, certo? E aí a gente tem aqui o destaque, né, para essa figura muito importante, né, desse momento aqui e desses movimentos populares, que é Paulo Freire. E para ele, a educação, ela deveria ter início como um trabalho de conscientização e politização dos indivíduos, ou seja, deveriam ser indivíduos conscientes, né, e politizados. Rejeitava aí a concepção bancária de educação, que para ele fundamentava a concepção da pedagogia dominante, aí, no qual o professor ele é o detentor do saber e defendia aí uma concepção problematizadora da educação, né? Que ao contrário baseia-se na compreensão de consciência de mundo. Ou seja, resumindo, né? Paulo Freire ele defendia
que é uma educação aí que deveria ser problematizadora, que partisse aí do entendimento, né, partisse aí da realidade dos alunos, dos educandos, né, e o principal intuito aí era essa compreensão, né, de ter essa consciência de mundo, certo? Em suas obras, aí apresenta aí os conceitos de democratização da sociedade, da educação, afirmando que a educação ela não é neutra, tá? E aqui, para quem não conhece, né, não sei se vocês já tiveram, vamos dizer assim, esse privilégio de ler, eu particularmente falando assim, por questão de opção minha mesmo, tá? Porque eu gosto muito. Aqui algumas obras de Paulo Freire, que foi uma figura importante dessa época. Pedagogia do oprimido, a importância do ato de ler, educação como prática da liberdade e educação e mudança e pedagogia da autonomia, né? Pedagogia da autonomia é uma das obras mais conhecidas aí de Paulo Freire. Se eu só aceitar alguém aqui, tá, gente? E aí, né, a gente passando aqui desse momento da Nova República, a gente chega aqui no regime militar, né, no período da ditadura militar, né? A gente chega nesse, vamos dizer assim, nesse período, né, com, vamos dizer assim, várias ideias, aí a gente viu esses movimentos aí de educação de base, a gente vê esses movimentos populares aí que estavam aflorados, que já tinham uma visão bem diferente aí da educação tradicional que a gente viu anteriormente, né? E a gente chega aqui no regime militar, né? Que aí começa aqui com o golpe, né? Que a partir de 1964 é destruído aí o Estado de Direito, né? De acordo aqui com a Aranha. Nesse período, eliminou-se todas as iniciativas que poderiam revolucionar a educação brasileira, ou seja, todas as iniciativas aqui que a gente acabou de falar, né? Desses novos pensamentos aí foram eliminadas. Atribuiu-se à educação aí um caráter antidemocrático. Perderam forças aí os grupos que antes buscavam se fazer ouvir, que eram os operários, os camponeses, os estudantes, né, que eram, vamos dizer assim, grupos que estavam aí buscando essa revolução aí da educação, né, que vamos dizer assim, estavam nesse movimento, né, para vamos dizer, ter acesso à educação, ser uma educação que fosse de forma igualitária para todos, né. E também professores e estudantes eles foram presos e feridos nos confrontos com a polícia, né? E alguns foram mortos e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar, né? Que era a UNE, foi proibida de funcionar, tá? E algumas dessas pessoas, inclusive Paulo Freire, né? Foi preso, foi exilado. Ainda aqui no regime militar, né, a tendência predominante aí da educação é a tecnicista, tá? Então, uma educação bem técnica, tá? Outra resposta lá para o quadro organizativo, tá, gente? Tipo de educação do período militar, uma educação bem técnica, né? Tecnicista. Estou dando as respostas tudo para vocês. Que resultava aí da tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial, que se fundamenta aí na racionalização própria, né, do sistema de produção capitalista com base na organização, eficiência e objetividade. Ou seja, era uma educação, eles queriam uma educação muito, muito prática, muito técnica mesmo, bem objetiva, né? Um dos objetivos aqui é adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica, né? Porque a gente tinha esse cenário aí em termo mundial da revolução industrial, né, e tecnológica, e aí um dos objetivos aqui da educação era estar adequando a educação a essas exigências. Nessa orientação, o professor, ele é o quê? Ele é um técnico intermediado por recursos técnicos, intermediando por meio de recursos, né? Que transmite o conhecimento técnico e objetivo, ou seja, o papel aqui do professor é ensinar o aluno a fazer aquilo que tem que fazer. Não é trazer, vamos dizer assim, uma base teórica. Por exemplo, no curso de vocês têm as disciplinas, por exemplo, as disciplinas de teorias que fundamentam a educação, né? Teorias educacionais, que são as disciplinas de filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, ou seja, essa parte mais pedagógica. E aí, só uma comparação, tá, gente, que eu tô fazendo. Aqui no regime militar, não
na visão deles, não era necessário ter, vamos dizer, essa base teórica, né? Era muito aquela questão técnica, eu tinha que aprender isso, então vamos lá, é isso e pronto, acabou, né? Era muito técnico, muito objetivo. Ainda falando aqui em relação ao regime militar, né? Nessa época também criaram as agências de apoio e pesquisa e a pós-graduação e amplia-se o ensino obrigatório de 4 para 8 anos. Então, assim, a gente teve todos esses desfalques, assim, com essas ideias que estavam sendo, vamos dizer assim, esses movimentos de base, né, esses movimentos populares, mas foram aqui vamos dizer assim, uma coisa boa, né, essa questão das agências de apoio à pesquisa, né, a pós-graduação, né, CAPES, vamos dizer assim, na época não era isso, mas é como se fosse, né. A partir aqui de 64, muitos educadores, eles passaram a ser perseguidos, né, em função aí dos seus posicionamentos ideológicos, em função aí dos seus pensamentos, e nessa época também teve uma grande expansão aí das universidades do Brasil, tá, inclusive a UFP, né, foi criada nessa época. Ainda aqui no período militar, né, a gente pode citar aqui o fim das disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, né, eram disciplinas que não era para existir, porque, de certa forma, vamos dizer assim, influenciava os pensamentos dos alunos, as discussões, eles não queriam isso, né. Criação aí dos estudos sociais, educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, tá? Foram as disciplinas que foram criadas, e a desativação da escola normal, né? Que tinha sido criada anteriormente, foi desativada nessa época também. Ainda aqui, na questão do regime militar, a gente traz que para erradicar aqui o analfabetismo, né, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, né, acredito assim que, não sei quem teve a oportunidade aí de conversar com os avós, né, inclusive a minha avó ainda tinha esse diploma do Mobral da época, né, aproveitando-se aí em sua didática do enxurpado do método Paulo Freire, o Mobral ele propunha aí erradicar o analfabetismo no Brasil, mas não teve êxito, né? Tiveram aí várias denúncias de corrupção, enfim, acabou sendo extinto. Ou seja, Mobral não cumpriu aí o seu papel, foi apenas, vamos dizer assim, uma forma de estar maquiando aí uma educação que eles pegaram aí, vamos dizer assim, mais ou menos uma ideia que Paulo Freire já vinha trazendo e quiseram trazer, né, como uma forma de dizer, os pensamentos desses educadores dessa época não foram totalmente extintos, a gente vai criar, mas enfim, foi uma coisa que não foi para frente, não deu certo, né? Na lei 4.024, foi criada aqui a 4.024, né, que foi a segunda, vamos dizer assim, LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 71, tá? E aqui a gente, como a gente já tinha falado, a gente tem uma formação educacional de cunho bem profissionalizante mesmo, tá? Bem técnico. E ainda aqui, do regime militar, a gente tem aqui que no início da década de 80, o regime militar ele começou a dar sinais de enfraquecimento, entrando aí num lento processo de democratização, né? E aí os exilados políticos começaram a retornar ao Brasil, né? Que foram aquelas pessoas lá, os professores, alguns educadores que tinham buscado exílio em outros países, começaram a retornar ao Brasil, e aí começa-se a voltar, né? Os pensamentos, né, que tinham ficado lá adormecidos, né? Pronto. E aí, assim, a partir aí do enfraquecimento, vamos dizer assim, da questão da ditadura, né, e esse lento processo aí de democratização, a gente chega aqui à nova república, né, que é conhecida aí como o ideal democrático, né, da sociedade da educação, né. E aí o que vamos dizer assim, o que está envolvido nesse contexto, né? Com a abertura aí da política, os partidos extintos, eles voltam à localidade, bem como os organismos de representação estudantil, que é a UNE, né, a EE, dentre outros.
Em 1978, os professores intensificaram a mobilização da categoria e a situação pedia não só urgente valorização do magistério, mas a necessária recuperação da escola pública, né? Ou seja, esses educadores que vinham aí pensando nessas reformas educacionais, eles já tinham chegado aqui no Brasil novamente e aí começaram a buscar, né, se mobilizar no intuito aí dessa valorização do magistério e essa recuperação da escola pública, né? A gente tem aqui, na Nova República também, que em 1995, né, o Ministério da Educação encontrava-se empenhado na elaboração aí dos PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e dos parâmetros curriculares nacionais e dos temas transversais, né? Que aí eu acredito que muitos de vocês já tiveram acesso, né? Esses documentos aí que foram nortearam aí por muito tempo ao currículo da educação, né? São organizados debates em todo o país sobre a coordenação do MEC, né, realizando-se em 1993 a Semana Nacional de Educação para Todos em Brasília, onde daí saiu o Plano Decenal de Educação, né, com diretrizes de 1993 a 2003, né, ou seja, ainda existe, né, esse plano decenal que são, vamos dizer assim, são objetivos que são colocados para a educação que tem que ser ali, vamos dizer assim, realizado durante 10 anos, né, e aí desde esse tempo aqui de 93, né, na primeira Semana de Educação para Todos, que foi proposto isso, né, ou seja, ainda hoje é bem presente. A gente tem aqui também ainda, né, depois da Nova República, né, já mais nessa educação aqui do século XXI, nessa nova perspectiva, né, que essa chegada aqui do século XXI, ela vem marcada aí por algumas características, né, que é o quê? O mundo globalizado, a emergência de uma nova sociedade que se convencionou a se chamar aí de sociedade do conhecimento, né, ou seja, a chegada aí da tecnologia, né, dessa globalização mesmo. O processo tecnológico aí é bem evidente e a importância dada à informação é incontestável. E no atual contexto de globalização, né, das relações econômicas, políticas e culturais e de uma acelerada mudança tecnológica, aí também que eu acabei de falar, né, e do processo produtivo, a educação ela se tornou aí um vetor bem estratégico, né, e muito importante para essa questão do desenvolvimento sustentável e equitativo, né? Ou seja, nesse contexto aqui, né, dessa nova república, né, dessa educação aqui do século XXI, a gente vê, né, desse mundo, vamos dizer assim, não é nem dessa educação do século XXI, desse mundo globalizado, a gente vê a educação como principal aliada aí para o desenvolvimento, né, como uma base aí para o desenvolvimento da globalização em si, certo? Ainda aqui da educação do século XXI, a gente pode dizer assim que essa educação contemporânea, né, ela só tem aí essa influência, né, de 3 contextos distintos, né, que é o contexto político, né, no qual diferentes correntes de pensamento se debatem, né, porque a gente vê aqui que hoje, né, são vários pensamentos, né, políticos, assim como também vários pensamentos educacionais, várias correntes pedagógicas, né? A gente também tem influência aqui do contexto econômico, né, que diz respeito aí às transformações das sociedades, o seu modo de produção material e simbólico, que a gente vê aí que a economia desde o do Brasil colonial, né, se falando em educação nacional, e o político também, né, são fatores que pesam muito, né, na questão educacional. E o ideológico, né, que é o local onde ocorrem aí as disputas mais silenciosas, né, em que as tendências predominantes, elas procuram manter o seu espaço e defendem seus interesses contra outras correntes, né, que esse ideal ideológico aí são esses pensamentos, né, esses novos ideais de metodologias, né, essas novas ideias pedagógicas, né, então esse ideológico mesmo aí que, como a autora Queiroz bem traz, né, são os lugares aí onde ocorrem essas disputas mais silenciosas, né? E que cada um busca aí lutar, né, para conquistar o seu espaço.
Ainda aqui da educação sobre o século XXI, né, a educação aqui, apesar das mudanças, né, das mudanças empreendidas, ela não poderá jamais esquecer que deve expressar a importância aí de estar voltada aos valores humanos, a democratização de oportunidades e a democratização da sociedade, né? Então, é uma educação aí nesse sentido mesmo, tá? De uma nova perspectiva, né? Que ela jamais deverá esquecer aí dessa importância, né? De estar voltada aí a essa questão, principalmente da democratização e dos valores humanos, tá? Deixa eu abrir aqui novamente. Mário, você quer falar? Gente, se vocês forem querendo falar, podem ir levantando a mão. Professora. Oi. E colegas, uma outra observação. Se a gente for pegar lá desde quando, todo o contexto que a professora começou a falar lá, desde o início, né? Brasil colônia e tal, descobrimento. Então, a gente viu aí a questão da decadência da educação no Brasil com a expulsão dos jesuítas, né? É aquilo que eu falei naquela minha primeira fala, que ali foi uma disputa de poder entre a coroa e a igreja, até porque o papado continua sendo uma monarquia, só que naquele tempo era uma monarquia bem forte a questão da igreja, certo? E aí, quando os jesuítas foram expulsos e tal, houve aí um certo desmonte. E aí, o Brasil ele começa a ser pujante novamente, começa a ser destaque mundial, né, quando se torna independente de Portugal, né, a partir da independência do Brasil. E que, após um golpe aí dos militares que derrubou a monarquia, começou a decadência novamente da educação, porque a gente viu que, ultimamente, vem só perdendo os valores. A educação, talvez, muitas coisas que os militares fizeram a partir de 64, eu concordo, porque tentou resgatar um pouco desses valores que está perdido. E com esses pensamentos aí abertos, que muitos filósofos, outros que foram exilados do Brasil, que tentaram não, digamos assim, implantou mesmo aqui, a gente viu a questão das escolas deixar de tratar a família, o tema família, deixar de tratar o tema, não é nem religião, mas de Deus também nas escolas, né? A gente viu também com a decadência da educação aí, a partir desses pensamentos colocados aí, no dia a dia mesmo, do aprendizado na sala de aula, até a questão do patriotismo, e eu estou falando isso, eu não sou bolsonarista não, né? Porque hoje está muito ligado o tema patriotismo com bolsonarismo. E não tem nada a ver. Então, veja assim, muitas coisas, né, evoluiu até rápido demais, entendeu? Sem ensinar da maneira correta, no meu ponto de vista. Né? E que eu acho assim, que com a derrubada da monarquia no Brasil, eu acho que foi regrediu muito essa questão. Se a gente pegar, professora, das 11 melhores educações do mundo, 9 são monarquia. Se a gente pegar das 10 melhores saúdes do mundo, 8 são monarquias, né? E o Brasil viveu sua época de glória na época da monarquia, mas infelizmente, por isso que eu coloquei no chat, Benjamin Constant ele foi um conspirador, um safado, né? Ele influenciou aí, ajudou a criar uma mentira e colocou na cabeça do Marechal Deodoro que quem iria ser o chefe do gabinete do imperador seria o Silveira Martins, que era inimigo mortal dele, que disputaram uma namorada na época da juventude de Marechal. Ou seja, uma república dessa daqui nunca pode dar certo. Né? Começou a dar certo no período da monarquia, mas depois que virou uma república, aí, entre aspas, né? Sem aprovação popular, não era assim um anseio do povo que isso aqui virasse uma república, a gente está vivendo aí em constantes golpes. E todo dia a gente vive um golpe que é com esse safado que está no Congresso Nacional aí, que todo dia muda alguma coisa relacionada à educação, que a gente acha que está melhorando em alguns aspectos e que se a gente for ver certos aspectos aí, está desmantelando. Professora. Oi.
Boa noite. Boa noite. Eu queria falar um pouco assim sobre a pedagogia tecnicista, né, que aconteceu durante o regime militar. Uhum. Que enfim ela aconteceu mais por conta que foi quando começaram a vir novas indústrias, né, de outros países para o Brasil. Então, através da polícia, eles colocaram assim como que essas pessoas que eles colocavam para ajudar seriam como os mãos de obras, né? Para essas empresas que vinham. Então, assim, o professor, enfim, ele recebeu uma ordem e essa ordem era para ser transmitida para os alunos. É como se fosse assim, o chefe da empresa passasse para o encarregado e o encarregado passasse para os outros funcionários. Então, hoje, essa pedagogia tecnicista é como esses cursos técnicos, né? Que, Isso. enfim, o aluno não tem direito de querer falar algo sobre. Ele tem que fazer exatamente como o professor manda fazer, não é isso? Isso, mas assim, a gente hoje já assim, tem essa. Já mudou muito essas questões, mudou um pouco, né? Não vou falar muito, não. Mudou um pouco essa questão dos cursos técnicos que eles têm ainda, que eles já têm, né? Mas, assim, pouco, né? Mas ainda já tenho essa base teórica. Mas eu entendi, Laís, né? Eu entendi, sim, é mais ou menos isso, esse ensino, dessa forma. É tipo assim, tá ali, você tem que aprender aquilo, né? Se é o que você falou, né? A gente está vivendo aí esse surto industrial, né? E aí é no intuito de ter mão de obra especializada para estar ali naquelas indústrias, naquelas empresas. É dessa forma aí que você falou, certo? Mas alguém, gente, quer comentar? Cleiciele, né? Cleiciele, que eu vou abrir para você. Aí a gente vai aqui para as próximas, tá? Pra gente não se alongar muito aqui para nossa aula também já, porque é muita informação, né? Então, aí a gente vai dar continuidade aqui pra gente fechar o que tinha sido proposto, tá, gente? Ou religioso ou técnico, coisa que não tinha antes. Era só religioso em determinada fase, ou era só técnico em determinada fase. Hoje, com essa atualização e com o ensino à distância, que vai ser o próximo assunto, né? A gente tem a opção de fazer todos ao mesmo tempo. Se a pessoa tiver tempo e disposição, ou você escolher, né, o que quer fazer. Pode fazer o que quiser. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, tem, porque sempre ninguém está satisfeito, sempre tem algo para mudar. Sim, só que hoje, só em termos um estudo público e bom, no nosso caso aqui no Piauí, que é um dos ensinos públicos melhores do Brasil, eu acho que somos, de certa forma, privilegiados com a educação. Uhum. Só para... E não é mais, vamos dizer assim, uma educação que é restrita a apenas, vamos dizer assim, uma minoria, né? Uma minoria, assim, bem, assim, a gente com certeza ainda tem muitas mudanças, a gente tem muitas coisas, né? Mas muitas coisas precisam ser mudadas, com certeza. Mas a gente ainda tem, mas a gente já consegue ver muitas mudanças positivas, né? Exatamente. Aqui no caso, nós moramos em cidade pequena, antigamente, há uns 10 anos atrás, tinha até um ditado que dizia que filho de pobre não tinha sorte, né? Porque não tinha como ir para Teresina estudar, não tinha como... Aqui não tinha estudos ainda, né? Não tinha ensino superior. E aí ficava à mercê. Não tinha o que fazer, eu ia para a roça ou ficava em casa. Eram as duas opções que tinha. Mas agora que já veio para cá, que já tem até o polo daqui do nosso município mesmo, e, de certa forma, integrou muita região aqui e está dando oportunidade para muita gente, graças ao ensino público e à distância também. Cleiciele, você é de qual polo? Castelo do Piauí. Certo, Castelo, né? Então, assim, gente, só para a gente finalizar essa questão aqui da educação, né, no Brasil, né, nesses diversos períodos, né,
Só para reforçar, assim, a gente não tem, com certeza, uma educação perfeita, né? A gente com certeza, como eu já falei antes, diversas coisas precisam mudar, mas a gente, com certeza, tiveram muitas coisas aí que vieram no intuito de melhorar. Muitas coisas também, né? Tiveram algumas consequências, né, para hoje. A gente não pode estar fugindo disso. Muitas coisas, assim, hoje a gente tem aí consequências de algumas dessas coisas que aconteceram ainda na história, né? Mas a gente vê, né, aí essas mudanças, tá? Querem, né? Querem. Eu vou deixar só você que falar rapidinho e aí a gente vai para a próxima, tá? Para a próxima pauta aqui, que é a história da educação, tá bom? Só para a gente finalizar. Boa noite, professora. Boa noite, noite, colegas. Eu estava ouvindo aí o comentário, né, da nossa querida amiga, né, ela falando das oportunidades, né, professora? E como eu estava falando, né, eu até comentei aí que teve sempre os prós e contras, né, no meio dessas fases todas que a educação aqui no Brasil passou. E hoje eu vejo, sim, mais um grande avanço, né? Como a senhora bem mesmo falou. Tem mudanças que ainda precisam acontecer, mas já aconteceram muitas mudanças boas, né? E eu digo isso porque eu moro aqui no interior, né? De José de Freitas. E há uns 5 anos atrás, a gente não tinha ali na minha cidade de José de Freitas, não tinha nenhum ensino, nenhuma universidade, nem nada. Nada relacionado assim ao estudo mesmo, né? Uma cidade assim bem precária. E graças a Deus, hoje tem ali o campus ali do IFE, né? E tem ajudado muitas pessoas, tem ajudado muitos alunos, e eu fui uma dessas contempladas, né? Graças a Deus. E isso tudo também no ensino à distância também, tudo isso foi uma melhora, né? E graças a Deus também já vai ser colocado já o ensino superior também, né? Novos cursos estão sendo apresentados. Então, eu creio que tudo isso é uma mudança, né, professora, na educação. Sim. Pequenas mudanças, né, que fazem a diferença. E também a UFP, né, também muitas outras universidades que passaram por todas as mudanças, né? E hoje estão aí a educação, eu creio que a educação está melhorando, e tem muito a melhorar ainda com a formação de professores, né, com este curso de licenciatura e muitos outros, né? É isso que eu queria falar. Obrigada, Keren. Né? E assim, a gente vai fechando aqui essa parte, né, da educação no Brasil, tá? E a gente vai falar um pouco da história da educação à distância, tá? Só um minutinho, gente. Pronto. Aqui. Porque assim, eu entendo que são muitas informações, né? Muitas coisas, enfim, como eu falei antes, o tempo é nosso inimigo, né? A gente precisa estar trazendo aqui o conteúdo, mas infelizmente assim, a gente tem esse tempo, né? Não tá muito a nosso favor. Então, assim, vamos entrar um pouquinho aqui na questão da história da educação à distância, né? Então, assim, a educação à distância, ela é conhecida aí, começou aí bem recente, né? Século XXI, né? E somente algumas décadas, né? Ela passou a fazer parte aí das atenções pedagógicas, né? Essa EAD, ela surgiu aí da necessidade aí de um preparo profissional e cultural de milhões de pessoas, né? Por vários motivos não podiam frequentar um estabelecimento de ensino presencial e começou aí a evoluir, né? Como a gente está hoje aí a partir das tecnologias, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da educação à distância no mundo, né? Em 1833, um anúncio, né, foi publicado na Suécia, que se referia ao ensino por correspondência. Então, essa foi a primeira forma de ensino por correspondência, né? Que a instituição mandava lá as apostilas para os alunos estudavam em casa, depois iam fazer uma prova, vamos
supor, né? Na Inglaterra, em 1840, né, Isaac Pitman sintetizou aí os princípios, né, da taquigrafia, né, que é dos cartões postais, né, que trocava aí com seus estudantes, ou seja, mandava lá o material, o aluno tinha dúvida, escrevia para o professor respondia, devolvia para o aluno, certo? Então, essas foram as primeiras formas aí de educação à distância no mundo. Na Grécia e na Roma, existia uma rede de comunicação que permitia esse desenvolvimento mais significativo de correspondência, né? Que eles tinham essa questão das cartas, né? Que trocavam muito entre os professores e os alunos. De forma institucionalizada, ou seja, em termos de instituição, né? Em Berlim, aqui foi fundada essa primeira escola aí por correspondência destinada ao ensino de línguas, tá? Então, as primeiras aí cursos de correspondência foi destinado ao ensino de línguas. Em 1873 foi criada aí em Boston essa Society Equine Study Home, né? Que era uma sociedade de educação à distância, ainda nesse mesmo estilo. Em 1891, iniciou aí o International Correspondence Institute com o curso sobre as medidas de segurança no trabalho e mineração, né, que já era aí um curso técnico, vamos dizer assim, mais técnico, né, por correspondência de ensino à distância. Em 1891, a administração da Universidade de Wisconsin aceitou aí a proposta, né, de seus professores para organizar os cursos por correspondências nos serviços de extensão universitária. Então, assim, esses aqui foram as formas de educação à distância, né, de forma mais institucionalizadas aí que aconteceram. Ainda, né, dessa forma institucionalizada, aqui em 1892, né, já o reitor da Universidade de Chicago, ele já havia experimentado esse ensino por correspondência na formação de docentes, né, para as escolas dominicais, e aí resolveu trazer esse ensino por correspondência para o departamento de extensão dessa universidade, né? Ou seja, começou aí nas escolas dominicais e depois levado para a extensão. Em 1895, em Oxford, né, foi uma experiência aí bem sucedida, né, que foi o preparo aí de 2 turmas de estudantes por correspondência, né, que se iniciou aí esses cursos, né, utilizando aí esses mesmos métodos de ensino, começou com uma turma menor, depois com uma turma maior, né, então foi uma experiência muito bem sucedida. Em 1898, né, na Suécia, o diretor de uma escola que ministrava cursos de língua e cursos comerciais ofereceu aí o primeiro curso por correspondência, dando aí início ao famoso Instituto Hermod, né, que existe aí até hoje. Então, assim, um marco bem importante aí no ensino à distância foi a questão da Primeira Guerra Mundial, onde surgiram aí novas iniciativas de ensino à distância em virtude de um considerável aumento aí da demanda social por educação, confirmando aí, de certo modo, as palavras de Hertz, né, que foi escrita em 1886, que chegará um dia em que o volume de instrução recebida por correspondência será maior que o transmitido nas aulas de nossas academias na escola, né? Então, assim, hoje a gente já observa aí que tem muitos, né, que o número aí de alunos, né, o número de cursos, né, oferecido à distância é um número muito grande. E ainda falando aqui um pouquinho sobre o ensino à distância no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Começou aí o aperfeiçoamento do serviço dos Correios, né? E aí com isso agilizou aí o transporte dessas correspondências para chegar aos alunos, né? E vice-versa, dos alunos para os professores também. Também teve desenvolvimento tecnológico que foi aí aplicado ao campo da comunicação e informação e influíram decisivamente aí nos destinos da educação à distância, né? Ou seja, começa aí o desenvolvimento tecnológico também, essa maior agilidade das correspondências. Em 1922, a antiga União Soviética aí organizou um sistema de ensino por correspondência, que em 2 anos passou a atender um usuário, né, que esse sistema de ensino aí da União Soviética foi copiado por diversos outros países. A França iniciou aí em 1939 um serviço de ensino por via postal para a clientela de estudantes deslocados pelo êxodo, né? Ou seja, os estudantes que não poderiam ir à escola, né, pela questão do êxodo. A França desenvolveu esse ensino aí por correspondência, né, via postal. E
um marco muito importante é a questão da utilização do rádio, né, como um novo meio de comunicação, né, que entra aí também na questão do ensino formal, né, que alcançou aí muito sucesso nessas experiências, tanto nacional como internacional, tendo sido bastante explorado aí nessa questão dos programas de educação no Brasil, certo? Então, assim, no pós Primeira Guerra Mundial, aí a gente tem o rádio como esse marco importante aí da educação à distância, além da questão dos correios também, né? Aí, aqui após a década de 60 e 70, a educação à distância, embora mantendo aí os materiais escritos como base, passou a incorporar, articular e integralizar o áudio, né, e o videocassete, as transmissões de rádio, da televisão, do videotexto, os computadores e, mais recentemente, aí as tecnologias de multimeios, né, como a gente vem vendo aí, a gente vem colocando. Então, a história aqui da educação à distância no Brasil, né, que não se, vamos assim, difere muito do mundo. No Brasil, aqui, desde da fundação do Instituto Rádio Monitor em 1939, né, que foi fundado, né, e do Instituto Universal Brasileiro em 1941, várias experiências da educação à distância foram iniciadas e tiveram muito sucesso, né? As experiências brasileiras, governamentais e privadas foram também bem representativas, né, para esse desenvolvimento da educação à distância no Brasil e também para a mobilização de grandes recursos, né, gente? Então, a gente vê aqui que essa educação à distância, aqui a história da EAD no Brasil, ela se dá aí pelo, vamos dizer assim, o impulso maior foi essa questão do Instituto Rádio Monitor, né, e também de experiências governamentais e privadas, tá? E aí a gente traz aqui alguns projetos, né, que vieram aqui a colaborar, né, para essa questão dessa difusão do ensino à distância, que foi em 1904, as escolas internacionais, que eram instituições privadas, ofereciam cursos pagos e por correspondência. Em 1934, Edgar Roquette instalou aí a Rádio Escola Municipal no Rio e estudantes tinham acesso prévios a folhetos e esquemas de aula e utilizavam também correspondência para contato com estudantes. Em 1939 surgiu aí o Instituto Universal Brasileiro em São Paulo. Em 1941 surgiu aí a primeira universidade no ar, que durou 2 anos. Em 1947, a nova universidade no ar, patrocinada aí pelo SENAC e pelo SESC e por emissoras associadas. Em 1961 até 1965, os movimentos de educação de base, vocês lembram lá, né? E a Igreja Católica e o governo federal utilizavam aí o sistema radioeducativo, né? Que é educação, conscientização, politização, educação sindicalistas e dentre outros, né? Em 1922 foi criada aí a Universidade Aberta de Brasília. Na década de 70, aí também surgiu a Fundação Roberto Marinho, que tinha aí vários programas de educação supletiva e à distância, né, para o primeiro grau. Então, a gente vê aí que são iniciativas tanto públicas como iniciativas privadas, tá? E ainda aqui nas universidades brasileiras, né? Como é que foi essa educação à distância nas universidades brasileiras? Mostra aí que até o final do século XX, né? Como a gente viu, a maioria das instituições superiores, elas não tinham aí um grande envolvimento com a educação à distância, né? E aí a primeira iniciativa de EAD aqui no país surgiu em 1904, com o ensino por correspondência também, né? Mas aí através de instituições privadas, né, não foram instituições públicas, ofertando o início aí a cursos profissionais, né, nas áreas técnicas, sem uma exigência de uma escolarização anterior, ou seja, qualquer pessoa que dissesse assim, eu quero fazer o curso à distância, vou pagar, não tem obrigação de ter, por exemplo, o ensino fundamental, essas coisas, ia lá e fazia o curso, tá? Aí a gente tem aqui que na década de 70 e 80, algumas fundações privadas, né, e organizações não governamentais iniciaram a oferta de cursos supletivos à distância no modelo de teleeducação,
tinham aulas via satélite, né? Completando aí com o kit de materiais impressos aí, que foi a questão da demarcação aí da segunda geração da EAD no país, tá? Na maior parte das instituições brasileiras, né, mobilizou aí para que a EAD, né, mobilizou-se para a EAD aí a partir das novas tecnologias de educação e da comunicação, somente aí mais ou menos na década de 90, né, que a gente viu aí essa evolução. Em 94 teve início aí a expansão da internet no ambiente universitário e 2 anos depois surgiu a primeira legislação específica aí para a educação à distância no ensino superior, tá? Então, até 94, não tinha uma legislação, mas aí a partir disso, a partir do momento que as universidades começaram a utilizar esse ensino à distância, começou-se a pensar que necessitava dessa legislação, certo? E aí a gente tem aqui em 96, né, a consolidação da reforma educacional da LDB, que oficializou aí a política nacional, a era normativa da educação à distância no país, como uma modalidade válida e equivalente para todos os níveis de ensino, né? Que foi, vamos dizer assim, um momento aí da oficialização da EAD, né? Porque está lá na nossa LDB 9394. E ainda falando aqui um pouquinho da EAD nas universidades brasileiras, a gente tem que em 2004 foram criados aí pelo MEC vários programas aí de formação inicial e continuada de professores da rede pública, né, na EAD. Em 2005 é criada a Universidade Aberta do Brasil, em parceria entre o MEC, estados e municípios. E em 2008, São Paulo aí, começou aí com essa lei que permitiu 20% da carga horária do ensino médio que poderia acontecer de forma não presencial, né? Então, assim, gente, esses aqui foram alguns marcos, né, importantes aí da questão da EAD, né, tanto em nível mundial como no Brasil e das universidades brasileiras, porque uma coisa que está lá na ementa da disciplina de vocês e é importante vocês conhecerem porque vocês estão, vamos dizer assim, se utilizando, né, dessa modalidade, então é importante que vocês conheçam, né, um pouco sobre ela, né, como é que foi. Então, surgiu aí com o ensino de correspondência e foi se aperfeiçoando aí, melhorando cada dia mais com a questão do uso das tecnologias, certo? E aqui foram algumas, tá, das referências que foram utilizadas aí na nossa aula, tá? E aí a gente vai finalizando, tá, essa parte aqui. Espero aí que a gente tenha conseguido, né, ficar alguma coisa, tá, para vocês. O tempo é pouco, né, para a gente trazer muito assunto, muita coisa. E aí espero que, de certa forma, tenha contribuído aí para a formação de vocês, que tenha contribuído aí para o entendimento de vocês, tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver bem aqui o chat. Pronto, só alguns comentários. Gente, eu queria só abrir aqui 5 minutinhos para a gente falar, se vocês tiverem alguma coisa para comentar em relação a essa questão da educação à distância. Se alguém quiser comentar, deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão. Keren, assim. A Keren, só um minutinho, quer dizer, Cleiciele, porque a Keren estava com a mão levantada, não sei se ainda é daquela hora. Acho que ainda é daquela aula. Pode falar, Cleiciele. Assim, a gente vê com o avanço da tecnologia, né, com essa educação à distância que não veio do século XX, XXI, já existia muito antes, a gente vê que aquela frase de que momentos difíceis fazem pessoas fortes, né? A gente vê que depois de um marco histórico, como guerra e aquela intervenção militar, fez com que a educação à distância ficasse cada vez mais presente, e o que foi bom, porque foi se aperfeiçoando cada vez mais. E no ano retrasado e ano passado, com a pandemia da Covid, né, fez valer mais ainda a educação à distância do ensino infantil ao ensino superior. Fez só crescendo e se aperfeiçoando cada vez mais. Era só isso mesmo que eu queria dizer, e agradecer a você, porque sua aula foi ótima.
Foi bem explicativo, detalhado e simples. Foi uma coisa assim muito boa, viu? Muito obrigada. Certo, eu agradeço. Alguém mais, gente, quer comentar alguma coisa? Pessoal, só queria. Ei. Oi, Leise. Professora, eu Uhum. queria falar só assim, que por mais que a gente vê tantos e tantos avanços que aconteceram e sempre vem acontecendo, ainda tem de muitos professores dos quais ainda seguem os métodos tradicionais. Uhum. Tem de muitos professores, até mesmo que assim, nessa época de pandemia, não sabia nem lidar As com tecnologias, passar né? material por computador, essas coisas. Uhum. E o pior que a gente vê, assim, porque eu faço faculdade de pedagogia também, né? Sim. Que tem muito deles que não aceitam, assim, que não querem, porque a gente sabe que tem várias formações agora, né? Uhum. E tem deles que falam que não vão, que não tem necessidade, que o modo certo de ensinar é o tradicional. Uhum. Eu acho que isso acaba prejudicando muito, Uhum. assim, no caso, as crianças e até mesmo os adultos. Uhum. É a questão da gente, da gente professor, né, tá buscando sempre a questão da formação, né, de estar se atualizando, isso é essencial, é muito importante, né? Oi, Ana Cleia. No meu ponto de vista, eu acho assim, que como as leis estão mudando constantemente, antes o aluno ele se esforçava mais para obter mais conhecimento, para adquirir uma pontuação boa, a nota. Hoje em dia, se o aluno vai para a escola e se esforça, ele tem nota. E se ele não for, o sistema automaticamente já coloca a média ali naquele aluno só porque está matriculado. Uhum. É uma discussão bem delicada, né, Ana Cleia? Sim.